Posso começar, Vitor? Tá certo mesmo? Gente, vamos começar mais um dia de Projeto Vida. Vou pedir pro Johnny orar para a gente começar? Senhor Deus, quero te agradecer hoje por mais um dia de Projeto Vida. Quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que se dispôs a vir hoje. Muito obrigado, Deus, por nos dar mais um dia de vida, nos dar mais um dia de calor. O Senhor sabe que, por mais que seja um clima que para muitos seja ruim, mas quero te agradecer pela vida, ó Deus, pelas estações do ano, e que o Senhor possa estar guardando cada um de nós aqui, Senhor. Abençoe a palavra que será dada pelo Dario, a música que nós vamos cantar agora, e que o Senhor esteja nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. O versículo que eu quero ler hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso tem um pouco do que nós vamos falar hoje, como eu comentei semana passada, a gente vai falar hoje um pouco sobre falar de Deus, pregar o Evangelho no nosso dia a dia. Então, tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Aqui dentro da igreja, como a gente aprendeu semana passada, e também no nosso dia a dia, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, em todos os lugares. Vamos ficar de pé para a gente cantar, chamar o pessoal do louvor. E enquanto a gente está se organizando, dá um oi para quem está à sua volta, dá um abraço nos seus amigos queridos. Vinde, cantemos ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Celebremos a salvação. Celebremos a salvação. Vamos ao seu encontro. Vamos ao seu encontro. E cantando render louvor. Vinde, cantemos ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Celebremos a salvação. Celebremos a salvação. Vamos ao seu encontro. Vamos ao seu encontro. E cantando render louvor. Porque Deus é supremo, grande Rei, toda a terra dele há. Aleluia, mar e continentes vê. Glória a Deus, vamos entoar. Vinde, adoremos ao Senhor. Vinde, adoremos ao Senhor. Pois foi Ele que nos criou. Pois foi Ele que nos criou. E ouvides a sua voz. Ouvides a sua Não voz. endureças o coração. Endureças o coração. Vinde, adoremos ao Vinde, Senhor. adoremos ao Senhor. Pois foi Ele que nos criou. Pois foi Ele que nos criou. E ouvides a sua E voz. ouvides a sua Não voz. endureças o coração. Endureças o coração. Porque Deus é supremo, grande Rei, toda a terra dele há. Aleluia, mar e continentes vê. Glória a Deus, vamos entoar. Porque Deus é supremo, grande Rei, toda a terra dele há. Aleluia, mar e continentes vê. Glória a Deus, vamos entoar. Glória a Deus, vamos entoar. Glória a Deus, vamos entoar.
Sua majestade e glória. A honra, valorizar o poderoso Pois sei que sobre todos é Senhor.
irmãos podem se assentar. Vou chamar o reverendo Dario, que vai pregar hoje. Dispensa apresentações. Posso falar? Vou pedir para o presbítero Haroldo vir orar pela vida dele, por favor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, onde podemos estar aqui na Tua casa, Pai, para ouvir a Tua palavra, aprender mais de Ti. E esta mensagem que está no coração do nosso irmão Dario, que o Senhor esteja passando com toda a fidelidade, como sempre tem feito nas suas pregações, ó Pai, que o Senhor esteja usando essa vida para trazer a mensagem que o Senhor quer para as nossas vidas também, ó Pai. Ajuda-nos a estar sempre presente diante de Ti, ó Pai, a sempre estar Te buscando. Precisamos de Ti, carecemos de Ti e confiados em Ti, ó Pai, que nós possamos agora ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática também. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar com vocês e poder estudar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, sabendo que o Senhor é aquele que quer nos conduzir, que quer nos abençoar, que quer falar ao nosso coração. Nós temos a prova disto, que Ele revelou a sua vontade e a fez transmitir, e a fez chegar até nós, até o nosso tempo, até os nossos ouvidos. O que nós precisamos, então, é nos perguntar se na bondade dEle, Ele também nos dispôs a ouvi-lo e a atender àquilo que Ele revelou. E esse é o grande desafio, de forma geral, em todas as coisas. Nós queremos ser alcançados por este favor. Isto tem a sua origem na bondade de Deus, mas isso tem um reflexo na sua vida, na maneira como você escuta o que Deus disse, na maneira como você considera o que Ele propõe, no modo como você se compromete a viver do modo como o texto bíblico tem apresentado para vocês. Então, queria, atendendo aí o pedido de falar um pouquinho sobre como a nossa vida pode ser conduzida para a evangelização, como nós podemos levar a palavra de Deus a outras pessoas. Eu queria trazer um primeiro movimento, não sei se vai dar tempo de a gente olhar tudo, mas eu queria, por isso que eu não vou dizer quantos são, mas eu queria ter um primeiro movimento que é: você precisa ter o que mostrar. Evangelismo é testemunho. Evangelismo não é elaboração, evangelismo não é construção teológica, evangelismo não é técnica de comunicação, evangelismo não é formas de convencimento. Evangelismo é testemunho, é dizer aquilo que você viu e aquilo que você ouviu sobre Deus. Então, para que a gente consiga viver uma vida de evangelização nos contextos onde nós vivemos, o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção é que você precisa ter o que mostrar. Você precisa ter, em primeiro lugar, uma vida com Deus que gere, que forme esta possibilidade de falar dele para alguém. Porque enquanto Deus for uma referência apenas da sua identidade geral, ou alguma coisa ligada ao lugar que você vai, ou à sua família, os seus pais, o máximo que você vai poder dizer é: eu vou na igreja tal. O máximo que você pode dizer é: eu sou crente. Mas o que você sabe de Deus? O que você tem aprendido dele? O que é relevante
sobre Deus para você. Porque enquanto você não encontrar, ou quando você não conseguir formalizar esta importância de Deus para você, certamente você não vai ter como apresentar essa importância para ninguém. No máximo, você vai decorar algumas frases de efeito, você vai decorar algumas formas de abordagem, mas você não poderá ser o que Deus quer que nós sejamos, que é ser uma testemunha dEle, se você não tem um relacionamento com Ele. Então, é isso que eu quero ver em primeiro lugar. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 12, os versos 1 a 3. Texto bastante conhecido, mas fundamental. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é um texto bastante conhecido, quero passar rapidamente por ele, mas o primeiro ponto é: o que mudou na sua vida depois que você conheceu a Deus? O texto propõe a Abraão uma mudança. O texto propõe a Abraão que ele saia de uma condição inicial, relacionamentos, famílias, conforto, abrigo, e ele se movimente, se dirija para alguma coisa que Deus tinha preparado para ele. Toda a vida cristã baseia-se neste movimento. Jesus aproxima-se dos discípulos e não diz para eles, eu sou a luz do mundo, ou não diz para eles, quem crê em mim terá a vida eterna. Ele diz, segue-me. E esse é o ponto. Eu só poderei ser evangelista se eu ouvi o chamado de Jesus e fui atrás dele. Eu não sei exatamente para onde ele está me levando, eu não sei exatamente o que ele quer fazer da minha vida, mas eu sei que o meu compromisso é estar com ele, o meu compromisso é segui-lo, e enquanto eu o sigo, ele vai transformando a minha vida. Ele muda os meus valores, ele muda os meus interesses, ele muda as minhas formas de segurança. E como nós estamos falando com jovens e adolescentes, esta é uma transformação que precisa fortemente acontecer. Porque a nossa tendência é seguir o curso. A nossa tendência é fazer o que todos fazem, é ir onde todos vão, é pensar como todos pensam, e é natural. Vocês estão formando o pensamento de vocês, formando a experiência de vocês, formando os valores de vocês, e aqueles que parecem ser mais comuns, menos desconfortáveis, menos perigosos, parecem ser aqueles que a maioria de nós vai seguir. Mas, se Deus falou com você, Ele lhe mostrou, ou Ele está lhe mostrando um caminho que você já percebe que é um tanto diferente daquele que é o que o seu coração deseja. Que é um tanto diferente daquilo que é o que o seu colega de trabalho ou seu colega de escola faz. Que por vezes é até um pouco diferente daquilo que você ouve do seu pai e da sua mãe, porque eles também estão nesse processo de caminhar e se dirigir para o lugar que Deus vai mostrar. Quando chegarmos lá, Ele vai dizer. Mas a segunda coisa que esse texto nos diz é: vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós descobrimos que não somos nós que estamos fazendo alguma coisa por Deus, mas é Deus que está fazendo alguma coisa por nós. E novamente, a segunda pergunta que eu quero trazer para vocês é: o que Deus tem feito por você? Quando você conseguir dizer o que mudou na sua vida, quando você conhecer Deus, e quando você disser o que Deus tem souber o que Deus tem feito na sua vida, o caminho da evangelização está pavimentado.
É só disso que você tem que falar. É isso que você tem que compartilhar. É isso que você tem que demonstrar. Mas se nós ainda não temos este relacionamento com Deus, então nós vamos ter que inventar ou vamos ter dificuldade em trazer alguma coisa para aqueles que estão ao nosso redor. E o texto termina então desta forma, ou seja, quando Deus fizesse Abraão crescer, o abençoasse, engrandecesse o seu nome, as pessoas ao seu redor seriam abençoadas se unissem a Abraão. Ou elas seriam amaldiçoadas se o criticassem. E essa é a relação que muitas vezes a gente não compreende, ou a gente não percebe na evangelização. Parece que nós estamos sob julgamento. O que a pessoa vai pensar de mim? Ou o que meu colega vai dizer? Ou como é que eu posso falar com um estranho e falar para ele a respeito de Jesus? O que ele vai pensar de mim? Mas essa não é a condição que Deus apresenta para Abraão. Deus não está dizendo para Abraão se preocupar com aquilo que as pessoas pensem dele. Pelo contrário, Deus está dizendo a Abraão, as pessoas vão ser abençoadas ou elas vão ser amaldiçoadas a partir no modo como se relacionassem com vocês. São elas que estão sendo julgadas. São elas que estão sendo postas a provas. São elas que estão sendo testadas. E então, é importante que você seja uma referência, você seja um elemento que permita às pessoas tomarem a melhor decisão. A decisão que abençoa, a decisão que faz uma grande nação, a decisão que faz com que o nome de alguém seja engrandecido. E qual é essa decisão? Segue-me. Vem comigo. Vamos servir e andar a Jesus. Servir e andar com Jesus. Gênesis 17:1, isto é reforçado com uma pitada a mais. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, vocês têm tempo ainda, certo? Fica tranquilo, esse dia vai chegar. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então, nessa construção da vida de Abraão, desde o dia em que ele conheceu Jesus, que ele conheceu a Deus, até o dia em que ele agora está prestes a receber ali um novo nome, quando ele está prestes a receber a promessa do filho que ele vai receber, que ele vai ter com Sara, o propósito é o mesmo. Anda comigo. E seja referência, seja perfeito, a ideia é seja reto, seja correto, não faça nada de errado, porque Abraão, como nós, também era um pecador, mas a proposta continua a mesma. O que você tem escolhido como caminho da sua vida? É a partir desta concepção, é a partir dessa construção que o evangelismo brota. Eu conheço a Deus, sei quem Ele é e sei o que Ele faz por mim, e é por isso que eu me coloco diante dele. Um exemplo interessante de evangelização geral, de evangelização por convivência, é o de Noé. Já lá em 2 de Pedro 2:5, Noé é chamado de pregoeiro da justiça. Vamos abrir lá, peraí. Segunda de Pedro 2:5. Diz assim que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Veja, são os outros que estão sendo julgados. Deus preservou Noé.
E ele e mais 7 pessoas, no caso a sua família, né, aqueles que estavam ali, o seu círculo familiar, né, foram preservados quando o juízo de Deus veio. Então, nós fomos alcançados, nós fomos libertados do peso do pecado, nós somos libertados do inferno e da morte, e isso nos faz pregadores da justiça. Quando o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, conta a história de Noé, ele diz para a gente como é que Noé chegou a essa condição. Será que ele saía na praça, falando para todo mundo, olha, vai ter um dilúvio, tomem cuidado, abria a Bíblia lá e falava, Deus vai fazer isso, aquilo, porque a gente tem dificuldade com esse tipo de ação evangelística. Ela é importante, eu sei que ela é necessária, mas a maioria de nós tem certos temores, certas limitações, né, que não nos permite ter esse tipo de ação evangelística. Mas olha, não é desta ação, embora possível, que o texto está se referindo. Quando Hebreus 11, verso 7 conta sobre isso, olha o que ele diz. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou, ou seja, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Como é que Noé se tornou pregador da justiça? Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Mesmo não vendo, mesmo não tendo provas ou garantias, o que Noé tinha era um senso de obediência a Deus. E sendo temente a Deus, ele fez o que Deus mandou. E isto fez com que a sua família fosse salva e que o mundo fosse condenado, porque quem está sob juízo é o mundo, não somos nós. Então, a justiça se tornou algo, a herança de Noé, ele se tornou herdeiro da justiça, ele se tornou pregador da justiça, porque ele era alguém que tinha um compromisso de fazer aquilo que Deus instruiu que ele fizesse. Então, para que a gente seja um evangelista ou para que a gente se envolva na evangelização, é importante que a gente tenha essa disposição. E não adianta a gente querer ganhar o mundo ou evangelizar as nações, se em primeiro lugar nós não tivermos um relacionamento verdadeiro com Deus e não estivermos fazendo aquilo que Ele manda a gente fazer. Esta é a base. No máximo nós seremos hipócritas, no máximo vai acontecer aquela terrível situação que Paulo se esforçava para não ser o caso dele, de tendo levado outros à salvação, ele mesmo viesse a ser reprovado. Já pensou? Você, seu colega de escola, seu colega de trabalho, ele vai para a vida eterna, enquanto você está se dirigindo para o inferno? Mesmo sendo você aquele que está falando de Jesus para ele? Então, o que nos torna evangelistas em primeiro plano é o fato de que nós temos um compromisso com Deus, nós temos algo a mostrar. E esse compromisso com Deus se constrói de maneira muito simples. Eu preciso adequar a minha vida àquilo que Deus manda. Eu preciso ouvir o que Deus está me dizendo e colocar em prática. Deuteronômio 4, versos 5 a 9, fala sobre este efeito evangelizador. No caso aqui, Israel em relação às nações vizinhas. Mas você pode pensar também, você lá na sua sala de aula, você lá na vizinhança do seu prédio, você lá na convivência do seu trabalho, esse mesmo efeito estará ali presente. Deuteronômio 4, a partir do verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente.
Pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, como nós nos tornamos esta referência? O texto diz, guardando os mandamentos. As pessoas vão olhar e vão ver que existe algo diferente conduzindo a nossa vida. Nós não estamos indo no curso. Nós não estamos fazendo o que todo mundo faz. Nós não estamos almejando, desejando o que todo mundo deseja, e nem estamos temendo ou fugindo daquilo que todo mundo foge. Nós temos outras referências e valores. Às vezes essas coisas coincidem, mas isso não é o mais importante. O mais importante é, as pessoas vão perceber que nós temos orientação. Nós temos guia. Que outra nação tem deuses chegados assim? Quando alguém tem dúvidas sobre a sua existência, quando alguém está triste ou deprimido, quando alguém quando alguém é afetado ou prejudicado por alguma coisa, a quem ele pode recorrer? Você pode recorrer a Deus. Aconteça o que acontecer, você pode fechar os seus olhos e dizer, Senhor, me ajude, Senhor, me defenda, Senhor, me livra, Senhor, me tira daqui, Senhor, abre um buraco para eu cair, para que ninguém me veja. Você pode falar o que você quiser, o que Deus vai fazer também, Ele sabe muito bem, mas você pode se aproximar dEle. E essa é uma diferença que outros não têm. E se você se utiliza desse recurso, se você busca a Deus no seu dia a dia, então você terá alguma coisa a mostrar, você terá alguma coisa a apresentar para aqueles que estão ao seu redor. Tá, então, o meu segundo tópico, o meu segundo ponto para discutir com vocês é, a partir desse momento em que você tem o que mostrar, viva e deixe claro que é por isso que você vive. Ainda a preocupação não é dizer para as outras pessoas o que você crê ou o que você faz, mas a questão é você deixar claro que é por causa da sua fé, que é por causa do seu temor a Deus, que é por causa do seu compromisso com Deus, que esta é a sua vida. Um tipo de situação que a gente chama, né, que é a de vestir a camisa. Assuma que você é um cristão. E assuma e deixe claro que o seu destino, as ocorrências da sua vida, as situações do seu futuro estão bem guardadas nas mãos de Deus. É uma disputa que está em questão. Deuteronômio 6,4 diz, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o grande problema que está em disputa nas ideias, nas discussões, nas ideologias, nas propostas. Quem manda? Quem é que tem autoridade? Quem coordena e controla as coisas? As pessoas se dobram diante dos deuses e dos poderes que elas reconhecem como seus, reconhecem como autoridade sobre sua vida. Então, alguns dizem, se eu tiver recursos financeiros suficientes, eu serei feliz. Então, essas pessoas vão servir a tudo que lhes der dinheiro. Outros dizem, a minha felicidade, a minha alegria, a minha realização está no prazer. Então, tudo aquilo que me dá prazer, tudo aquilo que me faz sentir bem, tudo aquilo que me faz esquecer das minhas lutas, é aquilo para que eu sirvo. E as pessoas servem esses deuses de modo comprometido.
Se você pegar uma pessoa gananciosa, se você pegar uma pessoa que ama o dinheiro, ou alguma pessoa que vive a partir dos seus valores financeiros, você vai ver que tudo aquilo que ela fala, tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela mostra, está relacionado com aquilo. Se uma pessoa está vivendo pela sensualidade, pelo seu corpo, pelo sexo, pelo prazer, pela bebida ou pelas drogas, você vai ver isso acontecer. Lá na escola ele vai escondido, mas vai levar ali a sua cocaína, vai levar ali a sua maconha, porque é aquilo pelo que ele vive. As pessoas não vão guardar isso para fazer só em casa, escondido para que ninguém veja. O Senhor deles exige exposição. Bom, o nosso Senhor também. E se nós queremos evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor, levar as pessoas que estão ao nosso redor ao Evangelho, nós temos que dizer: eu sigo outro Senhor. Na verdade, eu sigo o único Senhor. Eu sigo aquele que me sustenta no dia a dia. E que, se eu não tiver o recurso financeiro, Ele continua a cuidar de mim. Eu sou aquele que traz alegria e me traz companhia, e mesmo que eu esteja solitário, Ele nunca me abandona e nunca está longe de mim. Ele é aquele que renova minhas forças, Ele que me dá a oportunidade de tentar novamente, Ele é quem perdoa os meus pecados. Algum outro Deus faz isto? Algum outro poder está oferecendo para você ou para os seus amigos aquilo que o Senhor oferece? Muitas vezes a nossa dificuldade na evangelização é essa falta de convicção. A gente acha que aquilo que Deus faz ou aquilo que Deus é não é tão importante assim. Não é alguma coisa que as pessoas precisem. A gente mesmo só vai porque o pai leva, a mãe leva, ou porque a gente está acostumado. Quando nós vivemos com Deus, nós reconhecemos que a ação dele sobre a nossa vida é decisiva. E que eu não vou conseguir dar, como diz o hino, um passo sem o amparo e o auxílio do Senhor. Então, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática, por exemplo, você ora para fazer as suas atividades. Você pede a ajuda do seu Senhor para você desenvolver ali no esporte, para você estudar numa disciplina, para você realizar um trabalho, para você lidar com um amigo. Quando você se entristece, quando alguém te magoa, é com Deus que você fala. Porque se você estiver conversando com Deus sobre essas coisas e tantas outras, o efeito desta conversa será notório. E as pessoas vão perceber que as outras formas, a vingança, o revide, ou a fuga, ou o suicídio, ou as drogas, nenhuma dessas coisas consegue dar aquilo que você alcançou. Quando na sua dificuldade, ou no seu desafio, ou naquelas situações comuns do dia a dia, você buscou o auxílio do Senhor. O que acontece na sua vida é fruto da ação de Deus. E todo mundo vai saber isso. Todo mundo vai perceber isso. As pessoas vão olhar meio de canto de olho, as pessoas talvez não queiram se aproximar, né? Jesus disse que as pessoas, elas tendem a se afastar da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Então, se ela fica muito perto de você, ela vai ficar claro que a cola, que o roubo, que a mentira, que a traição são coisas que estão presentes na vida dela e não está presente na sua. Mas que são coisas que para ele faz muita falta, mas que para você são coisas que não têm nenhuma diferença e nenhum impacto. Isso é ilustrado na maneira como Deus libertou Israel do Egito. Êxodo 7:5, Êxodo 7:5, 4 e 5, vou ler só para dar o contexto. Faraó não vos ouvirá, eu porei a mão sobre o Egito,
E farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. O Egito cria em outros deuses, o Egito esperava, tinha outras confianças, outras esperanças. Mas quando Deus abençoasse os filhos dele, quando Deus cuidasse daqueles que confiam nele, os egípcios saberiam que o Senhor é o único Senhor. Quantos vão se converter? Eu não sei. Quantos vão passar a temer a Deus e buscar a Deus? Eu não sei. Uma coisa eu sei: todos saberão quem é o Senhor. E isso é evangelizar. As pessoas terem a oportunidade ou terem a condição de conhecer Deus, de saber quem Ele é. E isto será evidente naquilo que Deus faz na sua vida. Na maneira como você conduz o seu namoro, na maneira como você conduz os seus estudos, na maneira como você lida com as dificuldades que todos lidam, mas a mão do Senhor acompanhando a sua vida, a mão do Senhor conduzindo o seu dia a dia, faz com que as pessoas venham a saber quem é, de fato, o Senhor de todas as coisas. Lá em Reis, nós encontramos um outro exemplo disso. 1 Reis, capítulo 10, a rainha de Sabá ouve a fama de Salomão. Salomão, de alguma forma, expressava esta sabedoria. Ele tinha esta convivência com Deus, e essa convivência com Deus transformava as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes, de forma, é verdade, exponencial, de forma extraordinária. Então, nós estamos bem longe de termos a fama de Salomão. Você está numa sala de aula com 30, 40 alunos. Você está num escritório com 10 ou 12 pessoas. Eu acho que dá para impressionar com a sabedoria de Deus um grupo desse tamanho. Eu acho que você tem condição, sim, de alguma forma, impactar a vida dos seus vizinhos de rua, das pessoas com quem você cruza durante a ida ou a volta para a sua casa. Essas pessoas podem ver em você aquilo que a rainha de Sabá viu e ouviu de Salomão. 1 Reis 10:1 diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. A questão não era só ouvir de Salomão, lembra? É de estar vestido com a camisa. Salomão é alguém que diz que o Deus dele orienta e dirige todas as coisas. Eu quero ver se isso é verdade. Eu quero ver se o Deus de Salomão pode fazer mesmo o que ele diz que Deus pode fazer. A questão não é só se Salomão é inteligente ou não. A questão é se o Deus de Salomão é diferente dos outros deuses. E esta é uma questão que nós precisamos deixar muito claro, porque talvez nós não sejamos tão diferentes. Talvez a gente não tenha tantas coisas especiais para mostrar, mas não é sobre nós a evangelização, não é sobre a nossa justiça, não é sobre as nossas capacidades, é sobre Deus, o único Senhor. E foi isso que a rainha de Sabá veio ouvir. Lá no verso 9, ela registra o resultado desta experiência. É isso mesmo? Isso. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. O resultado disso, quando a rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu tudo aquilo que acontecia, o culto a Deus, o modo como Salomão vivia, ela diz: Deus ama Israel. Olha só, não é Deus ama Salomão, é Deus ama Israel. O
O próximo passo seria ela perguntar: como é que eu posso fazer parte deste povo? Eu quero ter o que você tem, eu quero viver o que você vive, eu quero experimentar o que você experimenta. Como eu posso fazer parte desse povo? E a rainha de Sabá não foi a única que passou por essa experiência. Lá os versos 23 e 24 diz: assim o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Volta, qual que é o primeiro ponto mesmo? Você tem que falar. A rainha de Sabá diz: você falou que tem um Deus especial, você falou que tem um Deus que é maravilhoso, vocês falaram que tem um Deus que é bom. Conta para mim sobre esse Deus. Se você não tiver o que falar, nem a rainha de Sabá, nem todos os reis do mundo, nem o seu colega de escola, nem o seu vizinho vai querer saber de Deus. Pode contar seu amigo. Então é importante que a gente tenha o que dizer. E na medida em que a gente tiver o que dizer, nós vamos dizer que aquilo que sabemos, aquilo que falamos, tem uma fonte, tem uma origem, tem um Deus que é aquele que faz com que estas coisas se tornem conhecidas. E aí sim, onde quer que você esteja, conte, encontre uma oportunidade para que as pessoas saibam aquilo que você sabe. Não espere as pessoas perguntar, não. Uma vez que você tem a dizer, você não precisa aguardar que essa oportunidade surja. Você pode oferecer gratuitamente, você pode oferecer liberalmente a bênção que você experimenta, a tranquilidade, a paz que você tem. As nações, os povos, as pessoas, o seu vizinho, o seu colega de trabalho estão sufocados por deuses que não são Deus, por deuses que não podem salvar, por esperanças que vão ser frustradas, por seguranças que vão ruir. Mas você tem alguma coisa preciosa, por que é que a gente esconde? Note que agora a questão não é o quanto que eu sou obrigado a me expor na evangelização. Porque a gente pensa assim, né? A exposição é muita exposição, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa mais... eu não sei conversar com as pessoas sobre esses assuntos. Não, é o contrário. As pessoas estão precisando de alguma coisa. Já aconteceu de você estar num lugar e ver uma pessoa procurando, por exemplo, a entrada de alguma coisa, ou a direção de alguma loja, ou algum equipamento ali, ou algum item no supermercado, e você sabe onde essa coisa está? Qual é o ímpeto que a gente tem nessa situação? Não é contar para a pessoa: está ali, é por ali. Aquilo que a gente sabe precisa ser compartilhado. Então, o Salmo 96, os versos 3 a 5 diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Qual a razão disso? Olha só, vocês vão falar sobre missões, né, na próxima, mas meu ponto não é onde, certo? Mas a razão por que isso tem que ser contado: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Por que eu tenho que contar? Porque eu conheço a grandeza de Deus. Se Deus for tão inútil quanto os deuses dos povos, ok, cada um fica com o seu. Mas se Deus é tão essencial e fundamental como o Evangelho conta para nós, eu preciso dizer para essas pessoas, porque aquilo que elas estão servindo, aquilo que elas estão adorando, aquilo que elas estão engrandecendo, não é grande,
não é poderoso, não é suficiente. E eu estou condenando essas pessoas ao juízo de Deus, eu estou condenando essas pessoas à maldição, porque amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, porque eu não quero dizer para elas quão grande e maravilhoso é o Deus que nós servimos. Quero terminar então com o texto de Jonas, que é um caso clássico dessa dificuldade. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 10. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio que estava a Jonas estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Tranquilidade. O navio está afundando e Jonas estava dormindo tranquilo. Mas não era o sono do justo, você sabe. Certo? E por que não era o sono do justo? Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe perguntou: o que acontece com você? Que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Quero terminar então com essa pergunta, não minha, do pastor. Quero perguntar a pergunta que fez o capitão do navio incrédulo. Se tudo está despedaçando, por que você não invoca o seu Deus? Se as coisas estão difíceis, se elas são temerosas, se elas são perigosas, por que você não faz como todos nós fazemos? Invocamos o nosso Deus, para quem sabe Ele se lembre de nós. Mas aí você vai ter que dizer, e Jonas tentou escapar, mas ele foi forçado a dizer: eu não quero fazer a vontade de Deus. Porque o Deus que eu sirvo é o Criador do céu, do mar e da terra. E se vocês quiserem se livrar da ira dele, vocês têm que me jogar no mar. A culpa é minha. Eu sei o que é a salvação. Eu sei o que é a vida eterna. Mas eu não quero contar para vocês. Que a gente nunca chegue nessa condição. Mas várias vezes você vai chegar a ela. Eu quero então terminar dizendo isso. Tome cuidado para você não ser abordado pelo capitão do navio e dizer: mas você não é crente? Por que você está agindo assim? Mas você não é crente? Por que você não disse isso para mim? Mas você não é crente? Por que é que você não compartilhou comigo aquilo que tem sido tão bom para você? Quando nós tivermos uma vida de relacionamento e de convivência com Deus, quando nós reconhecermos nesse relacionamento que Deus é o único Senhor, então conte para os outros antes que eles venham a perguntar para você. E anuncie para eles quão grande
e poderoso é o Deus a quem você serve. E como esse Deus pode abençoar a vida dele, e como esse Deus pode livrar o barco dele do naufrágio e a vida dele da perdição. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nos ajuda a saber quem Tu és. Pode parecer estranho, mas talvez seja essa a nossa maior dificuldade. Temos temores, temos vergonhas, temos limitações, perseguições, às vezes até sofremos, ó Deus. Mas no fundo, ó Deus, tudo o que se requer de nós para que sejamos evangelistas é que nós conheçamos o Senhor e façamos a Tua vontade. Isso desencadeará uma série de coisas positivas, ó Deus, que fará com que as pessoas reconheçam a Tua grandeza, a Tua sabedoria, reconheçam, ó Deus, os bons caminhos pelos quais o Senhor nos conduz. Que à medida em que a nossa experiência com o Senhor é essa experiência de bênção, que as pessoas possam ver e desejar esta mesma salvação, Pai. Mas também, ó Deus, nos dá a disposição de falar, porque por vezes, ó Deus, as pessoas estão em luta, em desespero, as pessoas estão servindo a deuses que são falsos, estão vendo as suas vidas sendo destruídas, ó Deus, por confiarem em coisas que não poderão salvar. Mas o Senhor nos deu a resposta, o Senhor nos deu a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Então, ó Deus, também nos dispõe a sermos testemunhas e ajudarmos essas pessoas. Atendermos, ó Deus, que falar do Senhor e da Tua salvação não é uma tarefa, uma atividade meramente, mas é a única forma que os homens têm para alcançar a salvação e a vida. E que nós não escondamos isso, ó Deus, dos nossos amigos, daqueles que convivem conosco, daqueles que estudam conosco, trabalham conosco. Nos dá a graça de viver verdadeiramente caminhando com o Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, gente, antes de encerrarmos, né, a gente descer para tomar o nosso lanche, tirar a nossa foto, né, Maria? Nós estamos esquecendo da foto. Tenho alguns recadinhos. Então, agradecer a presença de todo mundo que veio hoje, que pôde estar conosco. Semana que vem tem mais. Temos a nossa última segunda de Projeto Vida, com o reverendo Oswaldo, que é da igreja... ele é da PMT, gente, ele não tem igreja. É isso, tá certo? Ele é um missionário da PMT que vai estar com a gente para falar um pouco mais sobre missões agora. Então, do jeito que a gente, tradicionalzão que a gente conhece, do jeito que nós comumente mais falamos sobre missões. Mas não deixe de vir, de participar com a gente. Quero agradecer em especial Caio, Enzo e Milena, que toparam tocar com a gente hoje, dessa força para a nossa equipe. E avizinho a nossos queridos irmãos da UMP. Se você já deve estar sabendo, mas nós faremos retaca de carnaval esse ano. Então, a gente já está com todas as informações, a gente vai passar um formezinho no grupo essa semana. Se você quer estar conosco, não deixe de responder o forms. Flávia, mas eu não tenho como ir. A gente vai dar um jeito de todo mundo ir. Todo mundo que quer, vai. Tá, gente? A gente vai fazer dar certo. Mas fale comigo, com o Vitinho, Johnny, a Ju Reche ou o Áquila para resolver todas as coisas, mas a gente deve mandar uma mensagem amanhã no grupo, certo? E antes da gente encerrar agora real oficial, quero chamar o Johnny e o Pedro aqui na frente, que eles estão fazendo aniversário! Vamos orar pela vida deles e depois a gente vai tirar foto. Tia Kátia, você pode orar, por favor? Cadê a foto? Maria, cadê a foto do aniversariante? Deixa eu tirar o óculos, Maria, peraí, ó. Maria vai lá.
Os aniversários. Senhor Deus, somos tão gratos por ouvir a Tua palavra e somos gratos agora em especial pela vida do Johnny, pela vida do Pedro, pela bênção que eles são no nosso meio. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de conviver com eles. Que possamos, ó Pai, ser testemunhas na vida deles, que possamos amá-los, que possamos refletir o amor de Jesus, o amor de Deus na vida deles e que eles possam também abençoar as nossas vidas. Guarda-os do mal, guarda-os dos homens maus, guarda-os, Deus, de caminhos maus e que eles possam estar sempre, ó Deus, nos teus caminhos. Nós te pedimos isso, agradecidos e confiados, no nome de Jesus. Amém. Vamos vir para frente, gente, para tirar foto. Eu já estou aqui. A gente tem que virar, porque ela vai virar.